Momento Jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, camada, seguinte, essas semanas eu escrevi sobre o Waypipe, que é um proxy transparente que vai no Wayland, que ele ajuda inclusive a melhorar o desempenho em jogos, principalmente para quem joga online. E inclusive ele reduz o consumo de banda. E durante esse período que eu estava escrevendo sobre o Waypipe, um cara me mandou um e-mail falando que era entusiasta do microkernel e queria que eu falasse sobre o Darwin. Para ele o Darwin é microkernel, não é kernel híbrido. Eu que tive que falar para ele que era kernel híbrido. E o cara continua insistindo, não, se tornou híbrido. Não se tornou híbrido, ele é híbrido. Não vou entrar aqui na questão do debate sobre o kernel híbrido, que eu já tenho vídeo aqui no canal, se quiser ler lá. Inclusive eu chego a mencionar sobre o macOS. Aí o cara falou tanta besteira, falou que Linux é seguro somente em servidores. E que se os usuários de Linux quisessem um recurso ou um driver, de repente não tem no sistema, ele precisar, ele tinha que ficar recompilando o kernel. Ele falou que, por exemplo, os xiitas do kernel monolítico, não sabia que tinha xiita para kernel monolítico, né, mas tudo bem, se mordem com o kernel híbrido, né, pois o kernel híbrido ele representa o futuro. E o cara falou tanta besteira, mas tanta besteira, que daria mais uma temporada para a série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi. Só que, honestamente, eu não tô com saco para fazer isso. Porque, assim, já tem um monte de canal que falou besteira, eu tenho vontade de debater. Só que eu tô vendo que isso tá servindo, mas na verdade, é pra pôr em circo pra um monte de galera aí, né? Que tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. É isso que eu percebo. E fora que tem uns que ficam bancando isentões de mostrar-se maduro demais, né, no assunto, né? Igual esse que falou aqui. Nossa, calma, cara, é só um sistema operacional, sabe? Fica querendo bancar de maduro aí. Acho incrível isso, esses caras falam bosta. E quando a gente vem debater, esses caras vêm querer aparecer de isentão, cheio de maturidade pra falar. Por que não vão lá nesses canais falar isso também? Ou nesses sites, né? Ou então tem aqueles que aparecem aqui bancando de maduro também. Façam coisas, artigos ou vídeos que agreguem. Porque eu não gosto de treta. Esses aí nunca estão aqui para poder assistir os vídeos, comentar. Mas na hora que aparece alguma coisa assim, vem querer bancar de isentão, né? Encher o saco de outro. Por fim, eu não quero fazer uma série de vídeos sobre as besteiras que ele falou, porém tem uma coisinha aqui que me chamou a atenção que eu quero debater. Que ele diz o seguinte, essa parte aqui eu ignoro, assim, saiu redundante, porque ele falou que o macOS ele tem melhor desempenho e melhor performance, como se desempenho e performance fossem coisas diferentes, né? A não ser que seja uma boy band, aí tudo bem. Ele diz o seguinte, o X11, de forma genérica, que é concebido, jamais poderá alcançar algo que por definição se integra perfeitamente e harmonicamente com a GPU. Fácil notar como o Android é inferior e degradante com o uso, assim como todos os gerenciadores de janelas do Linux. Qualquer um que escolha, ao decorrer do uso, começa a degradar com a performance no mesmo hardware que o macOS se mantém firme e forte, mesmo executando um navegador Chrome da vida repleto de abas. Já cansei de ter o X11 travando. Eu gosto de dramatizar o jeito que eles falam, porque gostam de ser dramáticos, né? Então, isso aqui me chamou a atenção. Primeiro ponto que eu quero debater. De forma genérica, não terá o mesmo desempenho? É claro que não. Sabe, é muito óbvio isso. O macOS eu já tratei aqui em um vídeo. O servidor gráfico dele já é configurado especificamente para o hardware dele, assim como o kernel dele. É lógico que não vai ter de forma genérica. Só que, se o Linux já tem bom desempenho de forma genérica, mesmo o kernel e o servidor gráfico configurado de forma genérica, porque o Linux atende uma demanda muito grande de hardware, diferente do Mac, imagine se ele fosse configurado especificamente para o hardware. Difícil bater de frente, né? Inclusive eu já rodei Linux no Mac, no hardware do Mac, e roda melhor do que o próprio macOS.
Segundo ponto, ele falou questão assim, é fácil notar isso, por exemplo, no Android, em todos os gerenciadores de janela do Linux. Primeiro ponto, essa questão de gerenciadores de janelas. X11 não é um gerenciador de janela. Gerenciador de janela é uma coisa, X11, que é um servidor gráfico, é outra. Porque a interface gráfica ela é constituída de camadas. Você tem o servidor gráfico, o gerenciador de janelas, os widgets e a interface gráfica, fora que o servidor gráfico faz requisição para o driver de vídeo. Então não tem nada a ver X11 com o gerenciador de janelas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Fácil notar como o Android é inferior e degradante. Aí que tá, o Android não usa X11. O servidor gráfico dele é outro. O Android não usa nem X11, ou quando a gente fala, nós estamos falando do X86, ou então o Xorg, nem o Wayland e nem o Upstart. Ele não usa nada disso. O Android tem um servidor gráfico próprio chamado Surface Flanger. Quando se trata de Android, galera, Android é uma distribuição Linux. Possui o kernel Linux, só que o user space dele é composto de componentes totalmente diferentes das distribuições que nós usamos. Então não adianta culpar o X11 pela perda de desempenho no Android. Sim, o Android tem perda de desempenho, mas é por outros fatores. Mas o Android, eu já falei isso em vários vídeos, estou falando novamente. O user space dele não tem nada de GPL. Exatamente, ele foi feito, né, o user space do Android, para não ter nada de GPL. Ou tem programa em licença Apache, que inclusive no próprio Nintendo Switch tem bibliotecas do Android que está lá, você vê escrito que a licença é Apache, ou é algum tipo de BSD, ou domínio público, seja lá o que for. Mas nada no user space do Android tem GPL. É uma política do Android. Se você for desenvolver alguma coisa, por exemplo, a Samsung, a Sony, quiser utilizar o Android e quiser adicionar alguma coisa GPL no user space, você não pode utilizar a marca Android. Ah, mas eu baixei um aplicativo e está sob GPL. São coisas diferentes. Nós estamos falando que compõe o sistema operacional funcionando. Se você baixar algum aplicativo que está sob GPL, é outra história. Mas o que compõe o sistema operacional, não. Nada ali pode ser GPL e utilizar a marca Android. Então, no user space do Android é tudo diferente. O boot dele é diferente, inclusive o kernel do Fuxi está no boot do Android. A biblioteca dele é diferente, eu já tratei aqui da Bionic. O terminal dele é diferente, eu já tratei também do terminal dele. O init system dele é diferente. A daemon de Bluetooth é diferente. O servidor de áudio é diferente. E o servidor gráfico também. Nada no Android é igual das distribuições. Então não adianta culpar o X11 pela perda de desempenho do Android. O Android tem realmente perda de desempenho comparado-se ao iOS. Mas isso é devido a outros fatores, por exemplo, a questão que ele é cross-compilado, porque a questão de compilação cruzada realmente é trabalhoso do que comparado-se à compilação nativa. A Bionic, que já tratei aqui, ela tem deficiências, assim, então o Android fica muito à mercê da Bionic, mesmo faltando recurso na biblioteca. As aplicações dele não rodam de forma nativa. Então há outros fatores. Sim, o Android tem perda de desempenho comparado ao iOS, mas são por outros fatores, não tem nada a ver com o X11. Mas o X11, sim, ele tem realmente deficiências. Sabe, por exemplo, na questão de código-fonte. Ele tem deficiência, por exemplo, porque a forma que ele foi desenvolvido é muito antiga. Isso ocorre naturalmente em outros sistemas operacionais. Ocorreu no Windows, ocorre na verdade no Windows, ocorre no macOS. O sistema de arquivos dele, por exemplo, tem deficiências também, o HFS, exatamente por causa disso, por causa do layout ser muito antigo. Ocorre, por exemplo, no XT4, que eu já contei aqui, por exemplo, que o XT4, o limite máximo dele é 1 exabyte, eles não conseguem estender ele mais, por causa do layout físico do sistema de arquivos, que é um padrão muito antigo. Ocorreu isso, por exemplo, no filtro de pacotes do Linux, que era, por exemplo, depois do IPFW admin, veio o IP Chains, e o IP Chains ele tinha esse negócio que ele era muito brusco, vamos assim dizer. Se você precisasse adicionar novos recursos ou corrigir bugs, você tinha que reescrever partes inteiras dele. Então foi por isso que eles desenvolveram o NetFilter, que você vai ter um código mais fácil de ser auditável e você mantê-lo.
Então, assim, adicionar novos recursos no NetFilter se torna mais fácil, corrigir bugs, né, se torna mais fácil, remover recursos antigos se torna mais fácil. E é por isso que também está saindo o IPTables e entra no o NFTables, que o IPTables tinha esse mesmo problema. Então, o problema do X11 é esse. Agora, olhando na minha parte técnica, o que eu acho de defeito no X11 é a questão de configuração dele. Você pode configurar ele, que é igual o Kit Kamui já falou aqui, você pode configurar o servidor gráfico para extrair melhor desempenho da interface gráfica, e você realmente extrai. Porém, para configurar o X11, galera, pelo amor de Deus, aquilo parece uma mesa de cirurgia, né? Você leva horas para poder configurar. Aí você tem que configurar o teclado com a placa de vídeo com o monitor e vice-versa. O mouse é a mesma coisa. E você tem que configurar o monitor de acordo com o padrão específico da empresa. Você tem que ir lá baixar o manual da empresa para olhar a questão da frequência. Porque se você mandar mais frequência para o monitor, você pode queimar o monitor. E foi onde eu pensei, analisando um outro programa, que eu pensei assim, era isso aqui que o X11 devia fazer. Um programa que não tem nada a ver com o que o X11 faz, que é o HDD Temp. O HDD Temp, o que ele faz? Ele verifica a temperatura do HD. E quando eu conheci o HDD Temp, a gente tinha que configurar ele manualmente. Né? Você, na verdade, compilar ele manualmente. Então, assim, como é que você compilava ele? Baixava o código-fonte. Lá no README, o cara fala, ó, baixa o meu banco de dados aqui, minha base de dados, porque ela está mais atualizada. Não deixa por padrão. Você pode deixar, mas é melhor você ir lá, wget, baixar a base de dados nova padrão, porque lá dentro tem especificações de novos HDs que estão no mercado. Aí você configura e compila. Então o que o HDD Temp faz? Ele vai lá, verifica na base de dados dele qual que é o seu HD e te dá as informações exatas. Ele consegue medir a temperatura do HD. Aí foi onde eu imaginei, eu falei, pô, o X11 devia fazer isso, a galera do X11 podia pegar uma base de dados, né, criar uma base de dados com os monitores que estão no mercado, e quando você for compilar o X11, baixa essa base de dados, aí o que acontece? Ele automaticamente reconhece o seu monitor e já configura automaticamente. Porém, como fazer isso com uma base de código difícil de ser auditável, como no caso do X11? E é por isso que começa a surgir outros servidores gráficos, como o Wayland. Que inclusive foi eu que falei para ele nem sabia da existência do Wayland. E o Wayland está sendo assim, mais aproveitável nessa parte, tanto de você auditar o código, manter o código, porque é um código mais simples, mais fácil de trabalhar. Adicionar novos recursos, remover, tratar bugs e tal. Então assim, o Wayland eu estou vendo que está sendo bem promissor, né? Está sendo muito útil. E agora é aguardar para ver o que dá. Então sim, o X11 ele tem seus defeitos, mas não adianta culpar o X11 por um defeito do Android. Não adianta culpar o X11 por causa de gerenciador de janelas. Aliás, os gerenciadores de janelas também não tem culpa por causa do que o X11 tem de defeito. Sabe? E por fim, o que acontece? Eu até mandei isso para ele. Eu mandei um e-mail para ele assim, quando ele fala essa besteira toda, que o X11 é degradante por causa do Android, eu só mandei um e-mail para ele perguntando assim, você conhece o X11? Aí, assim, gosta de ficar bancando, né? O isentão, né? O imparcial, o humilde para reconhecer as falhas, essas coisas. Aí ele me manda isso aqui, ó. Conheço o X11 o bastante para admitir e reconhecer a inferioridade. Sabe? Aí eu mandei de volta para ele e falei assim, ó, não, na verdade você não conhece não, porque se você conhecesse, você saberia que o Android não usa X11. No final das contas, ele veio dizer que eu sou xiita. Eu sou xiita. Por ele ser. É que xiita também é assim, né? Xiita é uma merda. Xiita não conhece o que ele mesmo idolatra, fala bosta e ainda por cima quer ficar bancando de entendido do assunto e jogar nas costas dos outros o erro dele. É isso que acontece com o xiita, né? O fanboy. Então, por fim, eu quero finalizar aqui, galera. Volto a repetir. Primeira coisa. Sim, o X11 tem os seus defeitos, mas não adianta culpar ele por causa de uma falha do Android. Segundo, tipo, pra galera que fica bancando aí de humilde, de isentões, pare de ficar bancando isso aí, porque vocês estão passando a vergonha. E terceiro que, galera, qualquer coisa, antes de vocês me mandarem algum e-mail ou alguma mensagem para falar algum assunto, me prestigiem, procurem primeiro no canal e no blog. Talvez a informação que você quer já está lá. Porque tem muita gente que vem procurar pedindo para eu falar de um assunto que eu já falei. Tem gente que chega para mim e fala assim,
Eu li que não é bom usar memória virtual no SSD. Galera, eu já fiz esses vídeos há anos. Tem pelo menos uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal onde eu trato sobre esse assunto. Eu já expliquei isso. Então, antes de mandar uma mensagem pedindo para falar sobre algum assunto, verifica se você tem no canal e no blog. Me prestigie pelo trabalho que eu estou fazendo, porque também é desgastante fazer isso aqui. E se me mandarem e já tiver, eu não vou responder. Agora, uma outra forma de você me prestigiar é comprando o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, beleza? Eu espero ter a oportunidade de ser o seu professor de Linux e eu vou te ensinar Linux de verdade, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça então de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e não deixe de adicionar a playlist de vocês lá nos favoritos de vocês para vocês poderem assistir de novo, tá bom? Porque esse vídeo aqui agrega informações reais para vocês. Então é isso, um abraço e falou!